Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos começando aqui mais um Causcast, você já sabe. Esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo para discutir temas que têm feito as nossas cabeças. Olha, já contei pra vocês, você já tá mega acostumado que não entro nesse negócio sozinho, só entro muito bem acompanhado desse time de lunáticos que nos ajudam a pensar sobre comportamento, cultura e outras cositas mais. Pois bem, tô com eles, hein? Marina Roale veio, ela que é head de pesquisa lá no Grupo Consumoteca, entende tudo sobre comportamento, consumo e outras coisas, tá aqui. Marina, olá! Olá, queria dizer que tô sóbria, não sei se deveria, acho que o episódio de hoje podia ter uma coisinha aqui dentro, mas tô sóbria aí. Mas de discutir. Pingar, de ter o alcoólico, do quê? De tomar, de pingar, né? De pastilha, efervescente. Tô dentro de mim, então, mas vamos falar aí, vamos falar sobre isso. Tá muito consciente pro episódio. Tô muito consciente pra esse episódio. Andei descobrindo aqui que eu tô meio fora de moda aqui. Carmela veio, né? Carmela veio também, né? Carmela, que é Consumer Insight lá no grupo, tá por aqui. Oi, Carmelita. Olá. Feliz, hein? O teu tem alguma coisa aí dentro? Algum aditivo? Ah, isso deixa quieto, deixa abaixo. É igual a caneca do Jô, é a caneca do Causcast. Mistério. E o Wesley Xavier, que é Consumer Insight, pesquisador, sabe tudo sobre aquilo que acontece nas periferias das grandes cidades, também tá por aqui. Oi, gente. Oi, Michel. Como vocês estão? Sobrevivendo, né? Sobrevivendo. 2023 tá melhor que 22? Muito. Na dúvida, responde que tá melhor, que às vezes atrai boas expectativas e boas energias. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que certamente você acha que sabe, mas não sabe do jeito que precisa saber. A gente vai falar sobre esse bagulhado todo que a gente vem enfrentando nessa vida cotidiana. Viver em 2022 certamente foi mais fácil do que será viver em 2023, apesar das expectativas do Wesley, que acredita que esse ano tá bem melhor do que o ano passado. Deus queira que ele realmente vá assim até o final do ano, mas se não tiver, você faz o quê? Você bebe, né? O Brasil obriga a gente a beber, né? O grande... Olha, desde 2013 aí o pessoal... tá, né? Não tem outro jeito, né? Ou engorda ou bebe, né? Não tem outro negócio. Mas o que tem chamado muita atenção da gente é que se o consumo de álcool bombou na pandemia, sobretudo quando a gente tá pensando no consumidor milênio, num consumidor com mais idade, ali da geração X ou Baby Boomer, as taxas foram às alturas. Quando a gente olha para o consumo de álcool da geração Z, caiu. E vem caindo drasticamente. Para quem não sabe, a geração Z são aqueles indivíduos que nasceram entre 1995 e os anos de 2010 e agora são o centro das atenções de todo o mercado. O que fica muito claro é que esses caras cada vez mais bebem menos, mas isso não quer dizer que eles são mais controlados, estão fazendo parte aí, né, de rituais de votos de não embriaguez, de abstinência, ou coisa do tipo. O que tá mudando é a forma como eles estão se relacionando com essas coisas que tiram a gente da realidade. Wesley, na periferia é assim também? Igual os dados estão mostrando, assim, o pessoal tá bebendo menos? Michel, assim, o álcool ele ainda continua presente, mas ele aparece dentro de contextos ali de rituais, né? Principalmente baile funk, combão, coisa do tipo, mas ele não tá sozinho, né? E não é só o álcool. Acredito que tem outras buscas aí que tem garantido tanto a questão de realizar os rituais de diversão, quanto também performance. Carmela, o pessoal, seja na periferia, no centro das grandes metrópoles, estão bebendo ou estão deixando de beber, porque viver em 2022 é um grande saculejo, né? Saúde mental, a busca para tentar, né, atenuar um pouco desses conflitos e angústias que nos atravessam nesses últimos tempos, tem colocado gente no álcool e tem colocado gente em outro lugar, né? Essa coisa da preocupação de colocar a saúde mental no centro do debate vem gerando, sobretudo entre os ex, um aumento de uma medicalização, né? Total. A gente viu no nosso último lab que a gente fez, de Ctrl Z, que, de fato, a geração Z tá enfrentando aí questões de saúde mental e tá tomando medicamento pra tratar isso. Às vezes, com receita médica, às vezes não, né? Às vezes estão ali se automedicando porque também já tem um conhecimento maior, tem mais acesso também sobre os efeitos, né, colaterais de cada medicamento. Eu tenho alguns dados aqui do lab que a gente tem que 27% da geração Z latina afirma que tem questões
questões de saúde mental e que tratam isso com medicamentos. E 32% deles são diagnosticados com alguma doença relacionada à saúde mental. Então, não tão fácil pra ninguém e a galera tá tendo que resolver isso, né? Seja com terapia, seja com álcool, seja com medicamento. Mas a geração Z, ela cai mais aí dentro desse lugar aí dos medicamentos controlados. Mal tá começando a vida, né? Aquela coisa que you only live once, que o millennial tinha. Mas não deu certo, Carpe né? diem, vive Isso hoje, faliu. a vida Não é deu muito certo. maravilhosa. Só o Pedro Scooby ainda tem a vida irada, né? Só ele ainda tem esse discurso com a geração. Mas a gente acabou. não sabe o que ele usa. Mas vamos lá. E também tenho certeza que ele não usa nada, né? Certamente. Mas vamos lá. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre essa mudança e essa transformação muito grande que a geração Z vem enfrentando, que pra aguentar os sacolejos da vida, estão abrindo mão do álcool e apostando em outras droguinhas. E estão apostando, sobretudo, numa nova forma de se relacionar com elas. Você já sabe, se tem mudança de comportamento, se tem forma de se relacionar de novo com algum assunto ou de uma forma diferente, diante de um novo tema, tá mais do que na hora da gente parar tudo e dar nome aos bois. Nome aos Marina Ruali, qual é o nome do boi de hoje, hein? O boi de hoje é Fármaco Recreação. Guardem esse nome, porque ele traz uma nova leitura pra gente entender mais um movimento aí que a geração Z vem puxando e vem apresentando ao mundo, que é o fato de você usar substâncias e medicamentos pra hackear o próprio corpo pra fins recreativos ou até mesmo os fins produtivos e de relaxamento. É você usar o remedinho ali, não é só, tô com dor de cabeça, vou resolver, mas entender de que isso é composto, qual é o efeito colateral, o que isso vai causar no meu corpo, e eu ter esse domínio, né, de brincar com as sensações, ter o total controle do meu corpo, quase como uma máquina, que eu entendo esse remédio como um botãozinho que vai gerar a sensação que eu desejo ter naquele momento. Não só isso é um comportamento, né, que está atravessando a vida de todo mundo aí, mas isso tem desdobramentos cada vez mais fortes, né, no nosso dia a dia. O que a gente observa de uma maneira muito clara é um crescimento desse uso de remédios em duas grandes vertentes, que são decisivas nesse processo todo. Uma é o uso do medicamento pautado por uma busca mais pragmática sobre os efeitos deles e sobre o impacto que isso tem na própria vida, e outra também é uma coisa que atravessa o espírito do nosso tempo e está incrustado dentro da geração Z de uma forma absurda, que é a busca incessante pela alta produtividade, né? Carmela, pode parecer que isso tá na minha boca e na da Marina, mas tá também em Hollywood, tá em toda parte, né? Em toda parte. A gente já falou várias vezes sobre Euforia aqui, mas acho que não tem como não citar essa série, porque ela é representativa da geração Z, acho que ela traz, assim, diversos contextos, e esse do uso de drogas, né, principalmente ali pela a Rue ali, que é a protagonista da história, né, e é interessante isso porque eu acho que tem uma coisa da geração Z de ter contato com medicamentos muito fácil, né, então acho que é o que eu falei antes, tem muito acesso, entendem, sabe o que é, bota ali no Google, deve ter até aplicativo que explica efeito colateral e tal, e aí na série da Euforia, a Rue, ela conviveu com um pai que tinha câncer, se não me engano. Então, ela tinha acesso a todos esses medicamentos e ela começou nisso, que nem a Má falou ali, nessa questão de, vou experimentar e tal, porque é um olhar mais pragmático ali pro próprio corpo, de ligar ou desligar um botãozinho. E ela começa a tomar aquelas oxicodona, que é um remédio, até que tem uma outra série que se chama Dopesick, que fala sobre a pandemia de oxicodona nos Estados Unidos, que gerou muito vício, assim, mais vício que heroína. E a menina, na série, ela começa a tomar isso, e isso é gatilho pra ela entrar nesse universo das drogas, assim. Então, acho que esse acesso muito fácil a esses medicamentos e também acesso à informação. E aí tem aquela série também que tá fazendo sucesso, que é White Lotus. Mas adoro. na primeira temporada tinha um personagem também, não me lembro. Tem uma cena muito boa, né? É muito Nessa boa White essa Lotus. série. E na primeira temporada tem um papel da menina que até é a mesma atriz que faz Euforia, eu não sei o nome dela, uma loirinha, que ela tem amiga e elas têm também acesso a isso o tempo inteiro, assim, e rouba na bolsa da mãe e toma um medicamento. Eu quero agora ficar feliz, eu quero ir na piscina tomar sol e tal, e ela vai ali dosando aquilo e tentando também se entreter, fazer... Ela tá num super hotel maravilhoso, que todo mundo gostaria de ir, e ela tá tendo que arranjar estímulo ali pra ficar mais feliz, mais confortável dentro daquele ambiente, então ela se medica o tempo inteiro pra isso. E muda aquela lógica até do evento, assim, que tem essa cena que elas vão sair. Aí pra geração millennial, tinha um negócio que
Em São Paulo é esquenta, no Rio é pré-night, que é um Porto Alegre negócio que você junta com a tua galera, concentra. Você junta a tua galera pra entrar no clima, você vai tomando um álcool ali pra ficando solto e tal, entrar no clima, né? Tem essa coisa. Sim. Eles fazem com remédio, é É, outra você toma coisa, né? Toma a pílula no meio do caminho, quando você chegar lá, você já tá no high, Isso. né? Então, mais outra rápido, lógica. né? eu é tava, outra enquanto lógica. vocês estavam falando, tava falando pro meu celular aqui que eu fui catar o nome da série, que eu tenho um problema de lembrar do nome das coisas. E aí, tem uma série muito boa também lá na Amazon Prime, que é o Nove Desconhecidos, que foi produzida, e a atriz principal é a Nicole Kidman, que são 9 ricaços ou pessoas com problemas nos Estados Unidos que vão pra um retiro espiritual desse que você encontra o próprio eu. Tipo um spa meio Corre chique, com né? lobos e sei lá com lhamas e sei lá com quem, um spa chique. E lá também se usa de algum modo o uso de medicamentos, né? Ou outras droguinhas, não de uma forma como era nos anos 70, não com uma forma como era no passado, pra se libertar da vida por si só, mas pra fazer uma viagem onde você tenha clareza de onde você tá indo com esse troço, né? Ou o que você tá buscando resolver com o uso desse troço, né? Não é uma uso de drogas ou de remédios ou de microdosagens específicas pra gente só viajar sem saber como vai ou relaxar, mas o uso desse tipo de substância para te levar para algum lugar. E aí a gente primeiro começa a entrar no primeiro aspecto importante dessa farmacorrecreação, que é fortíssima entre os mais jovens, que é o aspecto da busca pelo pragmatismo na vida, né, Marina? Como é que pragmatismo e farmacorrecreação estão juntos e misturados aí dentro desse processo todo? Em tudo que a gente fala sobre geração Z, a gente sempre cai na coisa do pragmatismo, porque essa é a principal diferença, eu acho que hoje, dessa geração, principalmente para millennial, que é a que vem antes, e para as outras. Que é essa visão da vida, que não é essa coisa do mundo lindo e encantado, sabe? Eu tenho uma vida... eu quero saber o resultado das coisas. Eu vivo no mundo da performance, da métrica, do resultado. Eu não vou viver a experiência pela experiência, essa coisa do... é aquela coisa, ayahuasca, millennial, vamos ver se vou sair do corpo e para onde isso vai me levar. Tudo que o Z faz, ele quer saber o resultado. Seja na hora que ele vai comprar uma coisa, na hora que ele vai desenhar a carreira dele, pensar os amigos, o que ele posta nas redes, o que isso vai falar sobre a minha reputação. Falar de pragmatismo é falar disso, né? Falar do mundo, você tem que pensar o depois, né? A gente vive no mundo das consequências muito rápidas. Você falou um negócio, postou uma coisa errada, acabou, você pode ser cancelado. Então eles pensam muito. Essa ideia que a gente tem do jovem, que vive o hoje, sabe? Que só não pensa na manhã, hedonista. Não faz muito sentido pra geração Z. Ele tá muito preocupado, ele pensa lá na frente. Óbvio que ele quer viver agora. Então, por isso que ansiedade é a palavra-chave aí da geração Z, né? Que ansiedade é o quê? Você tá vivendo agora, mas você não consegue viver agora. Você tá pensando lá na frente, né? No que vai acontecer, no que vai dar errado, no que eu posso não conseguir fazer. Então, todos os mecanismos do pragmatismo, eles estão presentes na vida desses jovens. E aí, na hora de usar substâncias, de se divertir, de relaxar e de produzir, isso vai aparecer também. Eu fico lembrando dos jogos, né? Tipo, um jogo clássico, assim, que passou por diversas gerações, assim, o Resident Evil. Você abre ali o seu inventário, você clica nas plantinhas, nos medicamentos, nas coisas que você tem, você descobre pra que serve. Isso daqui vai aumentar sua vitalidade, vai aumentar sua disposição pra você correr, enfim, vai aumentar sua visão pra você enxergar as coisas. E, tipo, isso me lembra de uma experiência que eu tive com uma pessoa próxima, que sempre quando a gente chegava no rolê, ela abria Era muito emblemático, assim, ela pegava uma caixinha, aquelas caixinhas meio puff, assim, com resistência e tal, colocava na mesa, abria. Quando ela abria aquilo, era uma disposição de vários tipos de coisa, assim, e ela começava quando eu fui com ela, né, eu tava conhecendo os amigos dela, alguns já estavam sensibilizados, mas sempre quando tinha alguém novo na roda, ela começava a explicar para o que cada coisa e qual era a dosagem específica para a vibe tutorial de substâncias. Para a vibe que você queria ter no rolê. Não, total sommelier assim, de substâncias. Então, tipo, se você quer ficar alegre e dançar, toma isso e isso. Mas se der ruim, o que acontece? Não, calma, tenho isso daqui. Então, tipo, o pragmatismo ele vai numa lógica de ao extremo mesmo, é quase o Google em tempo real do que aquela substância pode proporcionar, assim. E o lance de pensar o futuro, ele tá em todo momento, né? Porque o dar ruim já é algo que pode ser previsto. Então você pode usar isso, mas se você exceder, isso aqui vai te levar para um lugar que talvez não seja tão controlado. E você pode estar numa mesma festa, no mesmo rolê, e cada um tá planejando uma sensação diferente. Personalizado. Não é isso de vou beber e ver o que acontece, aí esqueço no dia seguinte, encara uma ressaca, veja o que vai acontecer. Você já sabe antes, porque álcool pode bater de várias maneiras. Às vezes você fica eufórico, às vezes você fica meio mais para baixo, muda ali de uma bebida para outra, mas era uma coisa que assim...
bebi pra socializar e foi. Sim, mas e deixa acho que fluir o que acontecer, aconteceu, né? Acho que essa tem galera é aquela isso. coisa da chapação pragmática. Não eu quero tem o saber, deixa acontecer tem objetivo. naturalmente. Aqui. Conversar Mas- sobre... Oi. Essa entrada aí, né, desse assunto da farmacorrecreação, porque remédio sempre foi algo estigmatizado, né? Sobretudo nas outras gerações, quando a gente pensava, putz, meu filho tá tendo que tomar um remédio, fulano tem depressão, tá tendo que tomar um remédio, ai, fulano precisa tomar remédio psiquiátrico, sei lá o quê. Isso tinha sempre um estigma que rondava essas pessoas, que era muito negativo, a gente sabe muito bem disso, e os impactos que esse bagulho teve na vida de muita gente. Mas o que fica muito claro agora, que o Wesley vem trazendo já alguns episódios aqui, é que na medida em que saúde mental se transformou em algo central na vida da geração Z, automaticamente a medicalização desse tipo de problema também se transformou numa possibilidade. Então os remédios e os efeitos que os remédios têm no funcionamento do teu próprio corpo e da psique são muito mais difundidos do que eram as outras gerações. E isso permite que eles tenham uma linguagem pragmática dessa microdosagem de tal coisa é pra tal coisa que traz um lugar, não sei o quê, que as outras gerações não tinham antes. Isso muda tudo, né? Muda. E eu acho que isso traz uma outra visão do efeito colateral, que é uma coisa que sempre foi vista como algo negativo, né? Que eu tomo um remédio, não bate bem por isso. E essa geração fala, opa, isso... Ele vai criando outros usos e outros saberes, porque essa amiga aí sua que chegou ali no rolê, ela teve que ir aprendendo, assim. Não é um remédio que é pra isso que eu vou entrar no Google. Meio Isso laboratório aqui, também, nessa né? dosagem, ele é pra concentrar, mas ele dá uma sonolência, mas vai te deixar... vai deixar numa euforia, vai deixar assim, vai deixar assado, enfim. Tem uma coisa de entender como aquilo bate em você e a hackear o efeito colateral da coisa. E aí você tira a ideia do colateral de negativa pra uma visão positiva. Sim, eles disso. querem o efeito colateral, né? Eles buscam pelo efeito colateral, né? Mas esse Pode, né? aprendizado vai sendo nesse meio que teste, né? Sim. Nesse compartilhamento de informação. Então os caras vão cada vez mais usando o remédio e cada vez mais vão aprendendo sobre o efeito do remédio, né? A gente tem uns dados aí sobre... Temos. Então, acho que isso que tu falou é interessante, porque eu, millennial, lá na minha época de escola, tinha galera que começou a tomar Ritalina, tinha essa coisa do TDAH, só que era muito assim, uma coisa meio tabu, não se falava muito, acho que se começou a se naturalizar ali nos millennials, e hoje em dia acho que é muito naturalizado, né, pra essa geração. Não só a Ritalina. A Ritalina eu acho que é fichinha até perto dessa galera. E daí também, eu trazendo alguns dados do próprio Lab, a gente tem aqui, então, que 60% dos jovens latinos, eles têm questões de saúde mental que tratam na terapia. Então, a gente já tem também esse aumento, né? Ali, acho que a galera millennial talvez tenha começado a fazer terapia um pouco mais tarde, e essa galera já desde cedo tratando isso na terapia. A gente tem um dado que 23% deles tomam medicamento por conta própria. Então, é meio isso, assim, eu já sei, eu tenho acesso, eu compro, eu consigo, eu posso, eu sei o que acontece, eu sei o efeito colateral, então eu me sinto à vontade pra tomar isso. E aí tem outro dado aqui, 17%, né, é um número baixo, mas afirmam tomar medicamento para uso recreativo. Então a pessoa lá na pesquisa falou, sim, eu tomo, né, para uso recreativo. E desses 17%, 85% deles que tomam, né, para uso recreativo, conhecem outras pessoas que tomam, assim. Então é uma coisa comum, né, de se ver, assim, né? Eu vejo esse lance da rede, sabe? Tipo, as minhas experiências com coisas que me proporcionaram, esse lance de se deslocar pra viver algo diferente, só aconteceram porque eu estava dentro de uma rede de pessoas que já tinham vivido. É o lance que, tipo, eu vejo, assim, né? Quando eu era criança, minha mãe sempre falava, toma cuidado com isso, se eu te oferecerem droga, não aceita e tal. Aí quando você entra numa roda, tipo, se eu te... você não vai pro... A gente brinca, né? Tipo, a mãe ainda fala, né? Por mais que a gente já seja mais velho, a mãe ainda fala, tipo, se alguém te oferecer droga no rolê, você recusa. Aí você pergunta, nada de estranho. aí você pergunta pra ela, qual rolê é esse que vão me oferecer droga, né? Tipo, tem toda essa jogada, assim, mas essa questão da referência, né, do que pode te causar, ela não vem só mais dos pais ou de um médico que o pai tá te levando e tal. Ela vem agora da sua rede de amigos que já tá nesse processo de experiência. Conhece. E tipo, o lance da balança também, né? Que nem você tá falando, né, Marina? A gente coloca muito no peso, tipo, beleza, tem consequências, mas a consequência vale a pena pelo que eu vou colher aqui nesse momento agora. E eu vou lidar com aquela consequência no pós, enfim. Uma relação de custo-benefício muito clara, né? Exatamente, assim. Sim. Isso é legal pra caramba também, porque apesar da gente não ter pensado antes esse uso desse conceito aqui dentro, desse roteiro, desse papo de hoje, né? Isso tá diretamente atrelado a uma coisa que a gente falava muito pra pensar na geração Ctrl Z, na geração Z de uma forma geral, que era o conceito de mashup, né?
O remédio deixa de pertencer ao lugar, ao campo único exclusivo da saúde, ou da resolução de um problema biológico, ou da resolução de um problema mental, visto como um lugar onde você assume o papel de paciente. Pelo contrário, né? Esses caras na farmacorrecreação, eles se valem de uma porta de entrada do paciente para poder ser onisciente e potente no uso desse tipo de medicação. Então é muito interessante porque eles juntam e misturam várias categorias e várias caixinhas e transformam num outro negócio. E uma outra que chama a atenção junto com essa do pragmatismo é um interesse desses caras pela alta produtividade, né? Sim. Como eu, no mundo que já tem 8 bilhões de pessoas, consigo despontar na frente dos outros e chegar no pote de ouro antes. E para isso precisa do quê? Toma bolinha, né? E tem uma visão do corpo como performance, né? Aham. O meu corpo como máquina, onde eu quase separo ali o que é o mental do corpo. Como é que eu uso essa máquina a meu favor porque eu quero gerar? Eu sempre cito isso quando a gente fala de geração Z, porque foi um campo que me marcou muito, que eu fui entrevistar um psicanalista especializado em adolescentes, e ele trabalhava Maravilhoso. anos com millennials, depois ele estava trabalhando com geração Z, e ele me falava dessa diferença. Ele falava, Marina, eu chego aqui, eu atendo pacientes, e eu vejo que tem coisas que são epidêmicas, que começa a surgir no TikTok, em alguma rede, no YouTube, uma nova substância, alguma coisa, até uma comida, que gera algum efeito, e eles trazem pra mim, essa semana estou testando isso no meu corpo. Então, até quando eles usam a primeira vez álcool ou droga, usei maconha pra ver como fico e foi assim. Estou sem me masturbar há 1 mês pra ver como fica o meu corpo sem masturbação. Então, não é aquela coisa do vivi, legal, barato de viver e dar um checklist, dizer que você fez, porque você sentia uma pessoa diferente porque fez algo ali que era disruptivo, que era alguma coisa assim, subversivo, que tinha das outras juventudes, mas é o cara fazer, ver como fica no corpo dele e hackear. Porque quando a gente pensa em corpo performance, tem 3 movimentos e moods que, se a gente vivia de maneira espontânea, orgânica, essa geração vai querer cada vez ter mais controle sobre elas. Que é o momento de eu acelerar e produzir muito. O momento de eu desacelerar também para conseguir dormir e relaxar, porque a gente hoje tem uma baita indústria do sono aí, que a gente não tá conseguindo mais dormir. E essa geração traz muito disso. E o momento de relaxar pra curtir, né? Que eu tô ali no rolê, eu só quero... Eu quero ficar legal pra ser interessante conversar com o outro, pra beber, mas não posso ter sono, pra ir pra casa. E não quero ter ressaca no dia seguinte, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Então, o que eu tenho que tomar? Então, é quase como um alquimista ali dos medicamentos, que você tem que dominar cada um pra usar quando você quiser. Então é um corpo como performance, é uma chapação pragmática para chegar no lugar, e um terceiro momento que eu também me chapo para me divertir junto com os meus amigos num mood que eu ambiciono. A bebida tem dessas coisas, né? Sim. A bebida... a gente tem várias teorias aí, quem bebe sabe, hoje eu bebi pouco e fiquei muito louco, porque não tava num dia para beber, né? Toda vez que você coloca um copo de álcool na boca, isso é quase como se fosse um teste. Porque você tava com mais sede, bebeu mais, ficou mais bêbado que o outro. A bebida, ela não permite esse controle da maneira como esses jovens da geração Z buscam. O que a droga química permite, né? O que o remédio permite, o que a bolinha permite. E isso faz com que até mesmo a recreação seja pensada de uma maneira pragmática, né? E tudo seja visto como uma experimentação. Essa coisa do beber para ficar louco vai ficando para trás, e essa lógica cada vez mais forte de usar medicamentos ou fármacos como lógica de experimentação e recreação ganha espaço à beça. A maioria dos medicamentos que são utilizados pelas pessoas da periferia estão todos relacionados à performance, porque a gente tá num corre tão insano que, tipo, a questão do lazer, pensar medicamento para lazer, ela ainda acaba sendo um pouco distante para nós, porque nós queremos cuidar com que nosso corre seja maior. Então, tipo, você chega em qualquer casa de jovem periférico, abre a bolsa de qualquer jovem periférico, por exemplo, tem uma pessoa próxima a mim. A bolsa dela parece uma farmácia. Eu brinco até com ela, tipo, eu falo, minha doutora, vem aqui, porque, tipo, eu falo a coisa que eu tenho para ela, ela já saca de um remédio, de um antibiótico. E, tipo assim, é uma pessoa que ela aprendeu os macetes para conseguir medicamentos que precisam de receita. Um outro aqui do pessoal que não sabe essa alquimia, né, da mistura de coisas, né, que vendem de maneira lícita e ilícita, que acabam se transformando num troço ilícito por completo, é o tal do Zopidem, né, que é uma febre, né?
Temos 2 casos. Acho que o primeiro é o Zolpidem, que é um remédio para dormir. As pessoas, né, eles são receitados por uma questão de insônia, então ele tem efeitos sedativos, ele tem uma coisa meio hipnótica. E aí muitos jovens, né, começam a receber receita disso, ou têm acesso nas suas famílias ao Zolpidem, entendem, só que você ali numa superdosagem, você pode ter experiências de alucinação com esse remédio. Então dá ali um certo barato. E aí eles começam a tomar o Zolpidem e ir para as redes sociais fazer o seu diário de uso do Zolpidem. Como tem sido dia 1, dia 3, que aí é o pragmático. Vlog é uma coisa muito milênio, né? É um TikTok, é uma tag, é alguma outra coisa que, né, permitam aqui minha senioridade milênio. Mas eles vão relatando essa coisa do hackear, e aí você vai vendo experiências de alucinação, assim. A gente tava até conversando antes que se pro milênio você tinha um negócio, opa, bebi demais, mandei mensagem pro ex, o Z, ele toma Zolpidem, ele tá comprando bolsa de luxo, ele compra passagem, aí você acorda e fala, comprei uma Chanel, chegou na minha casa, como eu fiz isso? E eles não lembram, uma experiência de apagão mental. Gente, mas nada melhor do que isso, né? Você fazer a coisa e não lembrar, né? O grande dilema da vida é você lembrar do que fez, né? Comprar uma Chanel sem lembrar é muito melhor que mandar mensagem pro ex, né? Assim, eu queria ter cometido esse tipo de erro na minha... Você já acorda com a Chanel, depois você vê como paga, depois né? resolve. O lance do Zolpidem, pra mim, acho que o erro que teve dessa indústria com esse jovem da geração Z é que, tipo, você toma o Zolpidem, você tem que dormir em 5 minutos. Aí o Z fala, 5 minutos eu ficar acordado mais do que 5 minutos, o que acontece? Você é gênio. Entende? Então... Esse é que é o jogo, né? Esse que é o pragmatismo, né? Porque o milênio não essa que é a experimentação, né? Aí no minuto 7, se não funcionar, você toma esse aqui e faz uma microdosagem. Não, e se eu tomar mais agora? Será que se eu aguentar mais do que 5 minutos do outro, eu continuo, vou ter alguma coisa? Aí vem o lance das alucinações, todo o material de conteúdo falando aí, que se você jogar Zolpidem no TikTok, vai ver uma renca de materiais de pessoas falando sobre a experiência. Eu não sei se vocês dois concordam, vocês que são aqui grandes especialistas em geração Z, mas olha que interessante aqui, a gente está reforçando até no uso dessa farmacorrecreação uma potência absoluta do indivíduo sobre o efeito colateral do remédio. É quase como se nas outras gerações o cara comasse alguma coisa e ele dissesse, veja só, tô aqui esperando, né, você fazer de mim o que você quer. E esse cara diz o seguinte, não, aqui é o contrário, né? Eu não vou aceitar o teu efeito colateral para ver que novo efeito é esse que você gera. Quem é mais forte nessa guerra? Quem tá no controle, né? Eu fiquei pensando que tem a ver com uma busca de autoconhecimento também, né? Sim. De eu entender como é que funciona meu corpo, e é bem isso, assim, qualquer coisa de medicamento, eu não sei nem o nome de nada, eu tomo um Tilenol ali e deixo acontecer, né? E é isso, é não deixar, é entender o que vai acontecer, meu batimento cardíaco vai acelerar, não vai. O milênio tá naquela fase do remedinho de estimação, que é o da coluna, que é o da dor de cabeça, sabe? Que é isso aí, mas isso aqui é outro patamar. Outro nível. E tem o segundo caso aqui, eu falei do Zolpidem, que é o Venvance também, né? Que aí já é pro caso contrário, que aí você quer uma atenção plena, você quer o estado de euforia. E ele estimula, ele libera noradrenalina. Me lembrei até do episódio de dopamina que a gente falou ali. E então ele é um estimulante, então ele vai te colocar num estado de atenção plena. Então, para as pessoas que têm TDAH, normalmente ele é receitado para quem tem TDAH ou para quem tem questões de compulsão alimentar e precisa tratar ali. Só que isso, né, aí quando ele vai hackeando e vai usando de outras maneiras, ele descobre que ele pode produzir mais ou que ele pode aguentar um rolê lá inteiro sem dormir ou sem ficar sonolento, numa euforia que ele quer. E aí também tem a onda do Venvance, né? Olha, só para ficar claro que é isso que a gente está falando quando está pensando em farmacorrecreação. Um jeito completamente novo desses jovens da geração Z trazerem suas tensões que atravessam a geração para a forma como lidam com os remédios. A tal da luta pelo pragmatismo, alinhado à mistura de várias caixinhas numa coisa nova, completamente interessante, muito focado nessa necessidade de experimentar tudo aquilo que o mundo tem que trazer para ter mais performance, revela um jeito completamente novo de se relacionar com aquilo que a gente chama da farmacorrecreação. Falamos pra caramba aqui, trouxemos muita informação, mas você sabe que não acabou. Temos sempre mais, hein? Joga na roda. Marina Ruali, que trazes? Olha, minha referência é millennial, mas tá dentro da temática. A gente vai te aceitar. Vocês têm que me aceitar, porque eu tô sendo introduzida, porque o meu contato com a geração Z é na pesquisa, na vivência, ainda tô ali aprendendo. Mas tem um livro que se chama Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Eu acho que você leu também, que na época que eu li, eu troquei ideia com você sobre ele. Acho que você leu, que você lê tanto livro que você já... E foi bom? Eu gostei? Acho que você não gostou.
Você disse que era um millennial chato. Ah, insuportável, eu sei, de capa rosa, eu sei, insuportável, é uma milênia chatíssima de Nova York, não é? É, Otessa. Eu sei, mas o livro é bom. É bom não, por quê? Porque eu não sou referência pra porcaria nenhuma. Marina Roalli e o New York Times é mais do que nós dois juntos. Ele foi e o New York Times disse, Ele passa em Nova York nos anos 2000. E ele é de uma mulher millennial que resolve, ela tá assim, cansada, ela claramente tá em depressão. E ela quer se isolar da sociedade e ela planeja ali, ela pede demissão do emprego dela, ela fica morando no apartamento, ela tem uma condição estável financeira e ela vai se dopando. E ela vira chapadinha. Dela, ela é uma chapadinha, 1 ano chapada, porque ela quer ficar o menos tempo lúcida possível, completamente diferente dessa lógica pragmática de eu ver o que a droga causa em mim. E o dela era tipo, eu só quero ficar num outro estado. E aí, enquanto ela tá nesse fluxo, né, sobre efeito dos remédios, e ela se consulta com uma psiquiatra que dá várias receitas pra ela, enfim, tem toda uma questão ali de questionar a ética também do uso desses remédios. E ela vai refletindo sobre a sociedade, sobre a geração dela, sobre a vida dela, sobre os traumas, né, questões que ela viveu. Então, acho que ele abre o caminho pra gente pensar também esses usos que a gente vai fazendo dos fármacos na nossa vida. Carmela Moraes, você, que trazes? Então, eu trouxe um documentário do Netflix, Take Your Pills, o nome. Legal. E ele fala sobre o uso de Adderall nos Estados Unidos, jovens da geração Z nos Estados Unidos. O que é Adderall? Então, Adderall, ele é pelo que eu entendi, ele é tipo uma Ritalina, só que acho que um pouco mais... Acho que é tipo esse Venvance, assim, pra foco, pra produtividade. Na universidade, todo mundo usa nos Estados Unidos. E é proibido no Brasil, inclusive, esse medicamento. E o que acontece, que foi justamente na busca até assim, preciso suportar o meu dia a dia, né? Eu preciso produzir, eu preciso render, eu preciso ir bem nos estudos. Começou a se receitar muito para jovens, né? Acho que no mesmo estilo de Ritalina para quem tem TDAH. E acontece que a galera se viciou, né? Isso, assim. Então, também teve uma crise, tem uma crise nos Estados Unidos com relação a isso. E daí o documentário traz relatos das pessoas, assim, como que começou, E daí eu acho que é bem legal, que é bem galera Z, assim. Então, eles conseguem trazer exatamente, assim, o processo que foi do início, como que eles se sentiam, como que foi a entrada nesse vício. E assim como a menina da euforia, também como que isso traz depois gatilho para uso de outras drogas mais viciantes ainda. Então, é bem legal. E se eu não me engano, o Netflix vai lançar uma segunda temporada desse documentário, que é sobre aquele Xanax. Não sei falar direito o nome. Mas aí também essa aqui, eu não vi esse ainda. Eu só vi o do Adderall. Maravilha. Wesley Xavier, que trazes? Trago 2 indicações de séries da Netflix. A primeira é a Manic, que é basicamente... um processo ali que duas pessoas não, né? Um grupo de pessoas, mas a série passa contando a partir de 2 pontos de vista de uma indústria de farmácia que tá abrindo vagas para as pessoas que querem entrar no programa deles de testar drogas e ganhar uma grana. Então eles ficam lá alojados e ficam passando por testes diários, assim, com drogas e, tipo, drogas para promover felicidade, tipo, pensando em sentimentos transformados dentro dessas drogas, assim, tipo, isso constrói a relação apresenta, né, a relação desse indivíduo com essa busca pelo sentimento, porque, teoricamente, as pessoas que se candidataram são pessoas que, tipo, elas estão infelizes com a vida delas e elas falam, beleza, eu preciso fazer uma grana e eu vou me entrar dentro desse programa. E dentro desse programa elas começam a perceber a sensação e o sentimento delas a partir dessa vivência nesse laboratório. E a segunda é uma série de geração Z, que é a Como Vender Drogas Online. E essa série, assim, para além de, tipo, toda a trama e os romances que acontecem ali, ela fala um pouco dessa busca por essa juventude em diálogo com esse mundo das leis, né? Tipo, pela busca dos sentimentos e como que a droga, ela é sempre mais um degrau para experimentar algo e de como que isso gera conflitos e faz com que esses jovens tenham que lidar com problemas da vida adulta, inclusive. Esse Como Vender Drogas Online eu vi também, eu adoro essa série, é alemã, né? Sim. E é um documentário, né? Uma história real. Aquele menino todo lá e tal. É bem legal. É bem massa mesmo. O meu é um livro, hein? O Michael Pollan, ou Pollan, não sei como é que fala o nome dele, é um jornalista americano muito famoso aí, mundo afora. Já escreveu a beça sobre comida, a importância do alimento, cozinhar, blá, blá, blá. E tem uns 2 anos atrás ele lançou um livro que se chama Como Mudar Sua Mente, o que a nova ciência das substâncias psicodélicas pode nos ensinar sobre consciência, morte, vícios, depressão e transcendência. É um título grande para chuchu, o livro também é grande, mas vale a pena porque ele recupera as últimas pesquisas que estão sendo feitas mundo afora para tentar entender como o uso de drogas psicodélicas nos ajudam a nos autoconhecer melhor e nos ajudam a enfrentar os dilemas cotidianos de uma forma muito mais eficaz. O troço fez muito sucesso nos anos 60 do século passado,
por conta dessa invenção das guerras das drogas, foram proibidas de uma maneira muito clara todas essas pesquisas, mas voltamos agora a tentar entender, seja a juventude, seja o pessoal na universidade, para que tais coisas servem e como usá-las de um melhor jeito possível, sem trazer danos para você ou para a sociedade. Pois bem, hein? Ó, terminamos. Mais um, foi! Vou aqui me despedindo de Marina Ruari, beijo. Beijo, caóticos. Até a próxima. Wesley Xavier, tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Um beijo também. E Carmelinha? Um beijo, caóticos. Até a próxima. Eu, Michel Alcoforado, me despeço. Tchau, tchau.